Shabbat Shalom, irmãos. Que o Eterno seja conosco nessa manhã de Shabbat. Nós queremos agradecer, em nome de toda a congregação, de toda a sinagoga, a presença de irmãos visitantes. Temos irmãos que são visitantes, mas eles têm vindo todo Shabbat, que perdem a característica de visitante, né? Mas todos nós somos irmãos, viu? Vocês ficam à vontade do nosso meio. É muito gratificante quando nós temos a oportunidade de ouvir a palavra do Eterno, principalmente quando nós nos dispomos disso no Shabat. O conhecimento que é estabelecido nesta congregação, nesta sinagoga, ela não provém de mim, ela não provém de nenhum dos líderes dessa congregação. Todo o ensinamento provém do Eterno Elohim de Israel. Ninguém aqui é detentor de um conhecimento supremo e vai solucionar todas as questões pendentes na minha vida e nem na sua vida. Mas as porções Matut e Masei, elas são conclusivas aqui no capítulo, no livro de Bamidbar, Números. Elas vão encerrar o livro nesta manhã de Shabat. Então essas duas porções, elas vão encerrar a leitura do livro, e com isso também são expressas nelas algumas definições de assuntos que ficaram pendentes no próprio livro. Então, como é no caso dos midianitas. Então você vai ver que nada que se inicia para Elohim fica em pendência. Tudo será resolvido. Aquilo que ele abre, ele encerrará. Aquilo que ele inicia, todo o processo que ele inicia, ele dará uma forma conclusiva para mim e para você. Então é diferente conosco, que às vezes somos infiéis à Torá e deixamos coisas pendentes no meio de nós. Com Elohim não é assim. Sem definição não fica, irmãos. Então são duas porções, é muito importante para mim e para você. Vamos orar? Eterno Elohim de Israel, seja o Senhor a nos ensinar nesta manhã. Nós clamamos diante da Tua Torá nesta manhã, que venha, ó Pai, nos instruir, ensinando o caminho ao qual nós devemos andar, a caminhar, para que nossos pés não venham vacilar e que nós não venhamos desviar nem a nós, nem aos outros que se aproximam de nós, ó Pai. E que nós possamos ser testemunha fiel de tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio de nós, ó Pai, no meio desta comunidade, ó Pai, de todas as obras que o Senhor tem estabelecido em nossas mãos, ó Pai. Mesmo nós, às vezes, sendo infiéis, ó Pai, não cumpridores dos Teus mandamentos, mas o Senhor é fiel, Senhor Deus, porque a Tua palavra estabelece isso, e nós estamos aqui simplesmente como servidores Teus. Fique à vontade no nosso meio, envie o Teu Santo Espírito no meio de nós, para que Ele possa conduzir, ó Pai, a cada um de nós à Tua presença, e assim somente o Teu nome seja glorificado nesta manhã de Shabat, em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Então, irmãos, eu posso entender, e você também pode entender, que tudo que se inicia deve ter uma conclusão. Por isso que, quando o Eterno falou comigo essa situação, eu lembrei do profeta Amós, lá no capítulo 3. Vamos lá comigo para você ver uma coisa. Por quê? Porque o profeta Amós, ele sintetiza muito bem, para mim e para você, esta prerrogativa que é da Torá, de que tudo aquilo que se inicia tem que se encerrar. Todo o processo que inicia tem que haver uma conclusão. É uma prerrogativa de Elohim estabelecido aqui na Torá. E que tem como precursor Abraão. Nós estamos lendo todo o Shaharit, todo o Arvit, nós estamos lendo o livro de Gênesis ali no capítulo 18, quando o Eterno faz ali uma convocação a Abraão. Então é a mesma coisa que vai falar aqui com Amós. É a mesma coisa, irmãos. Deixa eu ir lá, Amós, no capítulo 3. Verso 6 diz assim, ó: tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Amós, capítulo 3, verso 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá. Sucederá algum mal na cidade sem que o Eterno o tenha feito? Ao verso: certamente o Eterno Elohim não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo
aos seus servos, os profetas. Portanto, tudo aquilo que está pendente, ele vai haver uma definição. É isso que o profeta vai anunciando. Por que eu estou falando isso com você? Por que o Eterno veio e trouxe à minha memória essa situação? Por causa do conceito de justiça, irmãos. Que eu carrego e você também deve carregar. E que não há interesse nenhum, meu e seu, de anular. Há um conceito de justiça inserido em mim. E eu creio que há um conceito de justiça inserido em você também. Em que de minha parte, nem de sua parte, não há interesse nenhum de anular esse conceito de justiça. Isso se chama justiça própria. Isso se chama justiça própria. A justiça própria, irmãos, ela é construída em mim. Eu estou falando de mim, você tira um exemplo da sua vida. Ela é construída em mim sobre as minhas experiências emocionais. É isso que é estabelecimento de justiça própria. Eu não busco na Torá a justiça estabelecida por Adonai, mas eu busco a justiça estabelecida pelas minhas experiências emocionais. Aí eu vou classificar de acordo com os meus interesses o estabelecimento da minha justiça. Eu vou classificar de acordo com o meu interesse a minha justiça. Isso se chama justiça própria. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do Roberto. Eu ia falar Robertinho. Robertinho é uma intimidade nossa. É o Roberto. Ele gosta muito de citar Isaías capítulo 64. Que ele fala assim que todos nós somos como um imundo. E que toda a nossa justiça é como trapo de imundícia. Não é isso, Roberto? Roberto sempre, nas pregações dele, nos ensinos dele, ele vem enfatizar isso aqui. Por causa da justiça própria. E por que eu citei Abraão que era um precursor? Vai lá em Gênesis capítulo 18 para você ver isso. Por causa do conceito de justiça, que Abraão havia sido inserido a Abraão com toda a experiência emocionais a qual ele tinha com seus pais. Agora, Elohim vai o afasta do seio da família e vai ensinar a justiça que provém da Torá. É assim que tem que ser comigo, é assim que tem que ser contigo, irmãos. Olha lá no verso 17 do capítulo 18. Nós estamos orando esse texto. Para você ver que ele vai ensinar aqui como aguardar os seus caminhos e praticar a justiça e o juízo. Ele vai ensinar a Abraão aqui, ó, verso 17. Disse o Eterno: ocultarei eu a Abraão o que faço? Verso 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. É a mesma coisa que Amós, ele fala. Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá, não será avisado, porque as trombetas, se você depois ver ali as trombetas de prata em Números capítulo 10, são ações proféticas de Adonai, são instrumentos proféticos de Adonai, para anunciar a tua palavra e chamar o povo, chamar a congregação. Então é a mesma coisa que ele está fazendo aqui com Abraão. O Eterno certamente não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos teus servos. Abraão, olha o verso 19. Pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos, para que ele possa pôr ordem à sua casa, e a sua casa depois dele, para que guarde um caminho do Eterno, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Eterno faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Ele vai começar a ensinar a Abraão a prática da justiça que provém de Adonai, que não provém de mim, que não provém das minhas experiências emocionais, mas que provém de Adonai. Que provém de Adonai. O Eterno expõe, irmãos, assim, a nossa infidelidade. É isso aqui que vai tratar Matut e Macei. Das nossas infidelidades, e precisa ser conclusiva, precisa dar fim. O profeta Ezequiel, não precisa lá não, não vai lá sim. Vai lá sim, porque o profeta Ezequiel não alivia aqui, irmãos. Não alivia. Ele diz que diante deste cenário de justiça própria que eu estabeleci na minha vida, e com certeza você também estabeleceu na sua, o juízo para mim e para você é inevitável. Vai lá para você ver Ezequiel no capítulo 14. É o profeta anunciando. É o profeta gritando. É o profeta tocando a trombeta, o shofar.
ali anunciando o juízo, irmãos, é inevitável. Olha o verso 12, para você ver. Acompanhe comigo até o verso 23. Vamos fazer essa leitura, para você ver que o profeta aqui, ele vem falando a palavra do Eterno, e não há alívio para mim, não há alívio para mim nem para você. Aqui, ó, verso 12. Vem a minha palavra do Eterno, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, sendo infiel, a infidelidade aqui, então estenderei a minha mão contra ela e a tornarei instável, o sustento do pão. E enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Esta é a justiça que provém de Adonai. Não sou eu que estou falando, não é nenhum líder dessa comunidade, mas é Adonai que fala com Ezequiel. E ainda se estivesse no meio delas 3 homens, olha aí, ó, se você vai comparar o clamor de Abraão, quando ele fala, se tiver 50 homens em Sodoma, o Senhor não destruirá? É a mesma coisa, o clamor é o mesmo, ó. Ele, Eterno se antecipa ao profeta e diz, ainda que se estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Por quê? Porque simplesmente obedeciam a palavra do Eterno. Diz o Eterno, despojo da alma, amém, despojo da alma já te basta. Olha o verso 15, se eu enviar pela terra animais selvagens, e eles assolarem a ela ficar desolada, de sorte que ninguém possa passar por ela por causa dos animais, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, nem os filhos, nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, a terra, porém, seria assolada. Ou se eu trouxer a espada contra tal terra e disser espada, passa pela terra, eu arrancar nela homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem nela, tão certo como vivo, diz o Eterno Elohim, nem filho, nem filhas livrariam, só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, tão certo como eu vivo, diz o Eterno Elohim, nem filho nem filha eles livrariam, eles só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Verso 21, pois assim diz o Eterno Elohim, quanto pior será se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste contra Jerusalém, e arrancar dela homens e animais. Mas alguns restarão nela, os quais serão levados para fora, assim filhos como filhas, eles virão a vós. E quando virdes o seu caminho e os seus feitos, ficareis consolado do mal que eu trouxer sobre Jerusalém. Depois que você observar o que o Eterno pode fazer com a minha e a sua vida, se nós continuarmos a estabelecer a justiça que provém das nossas experiências, você vai ficar consolado com o mal que ele trouxer sobre Jerusalém. Porque você vai conhecer a verdadeira justiça. Conhecer e reconhecer a verdadeira justiça. Sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, pois sabereis que não fiz sem razão a justiça de Adonai. Ele fará, aqui ó, pois sabereis que não fiz sem razão. Tudo o que fiz nela, diz o Eterno Elohim. Tudo o que eu fiz nela, diz o Eterno Elohim. Lá em Filipenses, aí não precisa ir lá não que eu vou ler para vocês, eu coloquei aqui. Paulo ensinando ali os Filipenses. Na Brit Hadashah ele diz assim, não tenho a minha justiça que vem do legalismo, das ordens humanas, dos conceitos humanos. Paulo ali tem a carne totalmente mortificada. Por isso que ele pode falar aqui, não tenho a minha justiça que vem do legalismo, que ele aprendeu com os homens, mas que vem pela fé no Mashiach, a saber a justiça que vem de Elohim pela fé, diz Paulo. Por que ele cita o Mashiach? Porque ele sabe que lá em Romanos ele mesmo ensina que o único que pode aplacar a ira de Elohim é o Mashiach.
ou um sacerdote que anda em linha com a sua palavra. Isso, que anda de linha com a Torá aqui, ó, de braço dado com a Torá, no coração e na mente. E João, 1 João, também não precisa ir lá não, que eu citei aqui, ó. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça que há em mim e que há em ti. Agora eu posso entrar na porção Matote, tribos. Ela vai iniciar aqui, vai lá em Números capítulo 30, onde inicia a porção. Ela inicia com uma legislação aqui sobre votos. E para isso Moisés vai chamar a atenção, sabe de quem? Da cabeça das tribos, dos líderes. Aqui, ó, porque os líderes precisam conhecer a justiça que provém de Adonai. Números capítulo 30. A justiça que Elohim estabelece. Verso 30, verso 1. Disse o Eterno a Moisés. Disse Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel. Isso é o que o Eterno ordena, ele vai ordenar agora a liderança. Quando um homem fizer um voto ao Eterno, um juramento, impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da tua boca, fará. Nós vamos entender isso melhor. São homens aqui, irmãos, capazes de conduzir toda uma comunidade. São os cabeças das tribos de Israel. São homens capazes para conduzir toda uma comunidade. São homens que têm a cabeça sã, a mente sadia. Eles foram convocados lá em Bamidbar, capítulo 1, em Números, no capítulo 1. No início do livro de Números, eles são convocados. Então isso dá aqui um assunto a ser tratado, uma certa importância aqui. Porque é devido a um recente episódio com os midianitas, irmãos. Eu não estou falando que tudo que está ainda sem conclusão precisa de uma definição. Tudo que está aberto precisa de uma definição. Tudo. Porque ainda não havia sido concluído aqui a questão dos midianitas, devido à questão da infidelidade, irmãos. Por isso os cabeças da tribo, eles precisavam e precisam ser homens tementes ao Eterno. É um conceito estabelecido já pelo conceito de Jetro lá em Êxodo capítulo 18. Que Jetro vai lá e ensina a Moisés ali a uma administração da justiça. Então deviam ser homens tementes ao Eterno, leais e honestos, porque administravam a justiça que provém de Adonai. Não é a justiça que provém deles, por isso que eles precisam ser honestos. Vai lá para você ver em Êxodo capítulo 18. Irmãos, a questão dos midianitas aqui é uma questão delicada. Muito delicada. Porque são irmãos, descendência de Abraão com Quetura. São irmãos, é uma questão delicada que você e eu não possamos dispensar. Temos que ter um olhar atento. Aqui, ó. Não podemos desprezar essas coisas. Juízo dentro de casa. Isso. Por isso que vai ordenar primeiro a casa. Aqui, ó, Êxodo capítulo 18. Vai lá no verso 21. Não, verso 17, para você entender o diálogo de Moisés com seu sogro, midianita. Por isso que as questões aqui precisam ser definidas. Olha só no verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Quem me alertou para esse texto foi nosso irmão aqui, que está aqui conosco. Ele falou assim: você já observou Jetro? O conselho que ele dá a Moisés? Ele não interfere em momento nenhum, ele fica à parte. Ele fica à parte, ele não interfere. No final do dia que ele chega para Moisés e fala: oh, não é bom o que faz. Olha só, verso 17. Ele, por observação, irmãos, o sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que fazes. Mas Moisés, ele estava administrando a justiça. Mas olha só o que ele fala: certamente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, ambos vão desfalecer. Ele fala assim: o trabalho que te é pesado demais, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz e te aconselharei, e Elohim seja contigo.
representa o povo diante do Eterno e leva as suas causas a Elohim, seja o representante de Adonai, ele fala. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Mas procura dentre o povo homens capazes, homens que são tementes a Elohim, homens de verdade. O homem de verdade é aquele que executa a ordem estabelecida pelo Adonai, que não há falsidade nele, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefe de 1000, chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Julguem este povo em todo o tempo, que a ti tragam toda a causa grave, mas toda a causa pequena eles mesmos julguem. Os de casa mesmo possam julgar essas questões. Assim a ti mesmo te alivarás da carga e eles a alivarão contigo. Então Moisés aqui, ele vai o quê? Ele vai se antecipar. Porque primeiro, irmãos, precisa se observar mandamento. Primeiro, precisa observar mandamento. Paulo, irmãos, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, ele diz que a Torá é santa, o mandamento é justo, o mandamento é santo, o mandamento é bom. É isso que Moisés vai incitar, ele vai se antecipar. Por quê? Sabe por quê, irmão, que Moisés vai se antecipar? Porque eu prefiro ir lá e fazer um voto temporário do que obedecer um mandamento que é permanente. A Torá não incentiva o voto, você vai ver daqui a pouco. Mas incentiva a obediência a mandamento. É um território que Midian é enorme, é um território enorme no tempo de Moisés. Isso. E não era Tão grande que tem cinco líderes, 5 príncipes. 5 príncipes. Isso. E não era um território homogêneo. Não. Então tinham pessoas que viviam em paz com Israel e aceitavam como Jetro. Isso. Mas tinham grupos que não. Isso precisava ser julgado. Precisava dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa. A mim. Pega o microfone para mim aqui, rápido. Coisa rápida. Eles estão pedindo para repetir, pessoal. Libera para mim, Samuel, por favor. Obrigado. Irmãos, o território de Midian, ele vai da Arábia até quase Eilat, a terra de Israel, divisa com o Egito. Era um território imenso no período aqui de Moisés. O povo não era homogêneo, apesar de serem descendentes de Quetura, segunda mulher de Abraão. Isso. Eles não eram homogêneos no relacionamento com Israel. Parte deles se relacionavam bem, quer dizer, aceitavam os mandamentos, e parte não. Então Elohim precisava corrigir isso aí. Por isso que vem o juízo sobre Midian. Isso. Por isso essa luta agora grande, logo na entrada para possuir a terra. Isso, nós vamos ler isso daqui a pouquinho. Vai lá no Salmo 119 para você ver que primeiro, irmãos, você e eu tem que buscar mandamento. Salmo 119, por favor. Vai lá no versículo 137. O salmista aqui, ele vai exaltar a Torá. Olha só. 119, Salmo 137. Ele diz assim, olha: justo é o Eterno, e retas são as suas leis. Os seus estatutos que ordenaste são retos e muito fiéis. 139. O meu zelo se consome, pois os meus inimigos se esquecem das tuas palavras. Está vendo? As tuas promessas foram completamente testadas, por isso teu servo as amas. Embora eu seja pequeno e desprezado, não me esqueço dos teus preceitos. A tua retidão é eterna, e a tua Torá é a verdade. Aperto e angústia se apoderam de mim, mas os teus mandamentos são o meu deleite. Os teus estatutos são justos para sempre. Dá inteligência para que eu viva. Volta novamente
ao verso 143. Aperto e angústia se apoderam de mim, mas os teus mandamentos são o meu deleite. Os teus estatutos são justos para sempre. Dá inteligência para que eu viva. Porém, o voto não. O voto é uma restrição que eu e você também, que nós impomos a nós mesmos. Eu e você impomos a nós mesmos. A preocupação aqui de Moisés é regulamentar essa situação. Reside por quê? Porque o pensamento judaico revela que o voto é uma consagração da tua palavra. Aquilo que você votar, você vai ter que cumprir. Aquilo que você votar, você vai ter que cumprir. Então, surge uma questão interessante aqui. Aí é que essa é a obrigação de cumprir o voto. Caso contrário, eu e você vamos nos revelar como um ser infiel. Uma relação de infidelidade. Não somos verdadeiros. Aí o voto atinge o estado de mandamento. Tem que cumprir. Aí o voto toma um status de mandamento. Tem que cumprir. Por isso que o salmista fala aqui, olha, no verso 143, aperto e angústia se apoderaram de mim. Quantas as vezes eu e você fazemos voto ao eterno diante de uma situação dessa? De uma angústia, de um aperto, eu vou lá e voto ao eterno, faço um voto. Mas eu primeiro preciso entender que primeiro eu tenho que observar mandamento. Que é bom, o salmista falou, é reto, seus caminhos são justos. A preocupação é regulamentar essa situação. Vai a Eclesiastes capítulo 5, por favor. Depois de Salmos aí, Provérbios, Eclesiastes. No capítulo 5, o que você votar, você tem que pagar. Porque alcançou um status de mandamento, tem que cumprir. Não tem discussão, mandamento tem que cumprir. Ele se impõe. No capítulo 5 do livro de Eclesiastes, no verso 2, diz assim, ó, não te precipites com a tua boca. Por quê? Porque você vai consagrar a Adonai quando fizer voto. Por isso que ele vai falando, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Elohim. Elohim está nos céus, irmãos, e tu está na terra, pelo que sejam poucas as suas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando Elohim fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos. O que votares, paga. O que votares, paga. O voto, em um termo elogia no hebraico, é neder. Nessa paraxá, ela tem um caráter temporário. Se você for voltar lá em Números capítulo 30, você vai ver que tem um caráter temporário. Geralmente, irmãos, realizado no momento de grande angústia, como eu disse. Quando nós colocamos sobre nós uma imposição de algo, até mesmo que é lícito. Por isso, mesmo diante de toda a legitimidade que vai ser dada pela Torá, por Moisés aqui, o voto não é incentivado, mas o mandamento é. O voto pode não ser incentivado por causa da questão de infidelidade que habita em mim, que habita em você. Por causa da questão da justiça própria que habita em mim e habita em você. Vai lá em Deuteronômio, por favor, no capítulo 23. Por favor. Fala, mano. Melhor é que não vote. Para que não peques. Isso, esqueci de ler. Melhor é que não vote para que não peques. Aqui na Torá, no capítulo 23 de Deuteronômio, no verso 21, ele diz assim, olha, quando fizeres algum voto ao eterno teu Elohim, não tardará em cumpri-lo, pois o eterno teu Elohim certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Por isso que eu falo que não é incentivado. Tudo que proferiram os teus lábios, isso guardarás e o farás,
porque fizeste teu voto livremente ao eterno teu Elohim, com a tua própria boca, com a tua própria boca. E Yeshua, irmãos, o nosso Mashiach, ele também eleva o status de voto para cumpri-lo como mandamento. Vai lá em Mateus no capítulo 5, por favor. E Yeshua vai seguir a Torá, porque ele próprio é a Torá. No capítulo 5 do livro de Mateus, na Brit Hadashah, você vai encontrar aqui Yeshua elevando a situação de voto como mandamento. Por isso que a preocupação ali precisa ser resolvida para que possa adentrar a terra prometida. Yeshua no capítulo 5 de Mateus, você vai lá no verso 33, por favor. Ele diz assim, ouviste também o que foi dito aos antigos, ele está falando da Torá, dos pais, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Eterno. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Elohim, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jureis pela tua cabeça, pois não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o voto sim, sim, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passar disto vem do maligno. Ele exige de mim, de você, fidelidade. O que você votar, você vai pagar. E tem que estar de acordo com o seu coração, não é isso? Por isso que não pode ser precipitado. Mas há um voto aqui para nós encerrarmos essa questão de voto, que está bem claro na Torá. Para nós, há um voto que é inevitável fazermos. Já fizemos, e é inevitável, está lá em Ruth. Vai lá para você ver. Está lá em Ruth, nós já fizemos, pastora Sandra. Já, amém. Nós já fizemos. Esse é inevitável. Você adentrou a esta congregação, falou que deseja conhecer e retornar para Elohim, você automaticamente faz esse voto. O voto de Ruth, irmãos, vai lá no capítulo, é pequena a palavra aqui, ó. Vai lá no verso 15 para você dizer. Noemi vai incentivá-la a voltar para a sua parentela. Aqui, ó. Aqui dentro desse contexto aqui, o voto se torna permanente. Ruth é depois de Juízes, irmãos. Josué, Juízes, Ruth. Eu espero. Amém. Baruch Hashem. Nós precisamos ver isso. Acharam, irmãos? Amém? Capítulo 1 aqui. Olha o verso 15. Ajuda aquele que não achou, irmão. Olha só. Disse Noemi: a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, falando com ela. Volta também tu após a tua cunhada. Porém Ruth faz o voto que eu faço e que você já fez. Ruth respondeu: não me enches para que te deixe, e me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, Isso é retorno. Amém. Então quem está fazendo retorno votou. quem faz o retorno Votou. o teu povo será o meu povo. Quem faz retorno, voltou. Então, votou que vai retornar. Votou, tem que cumprir. Isso, tem que cumprir. Tornou-se mandamento para você, Tornou-se irmãos. mandamento. Tornou-se mandamento. O teu povo será o meu povo. Então, não deixe cumprir. Não deixe. O teu Elohim será o meu Elohim. Onde quer que morreres, morrereis eu. E ali serei sepultado, disse. Faça-me o eterno que bem lhe aprouver. Faça a tua justiça em nós, ela está falando. Venha a tua justiça em nós, e não a justiça que produz em mim, mas a justiça que provém de ti. De outra coisa, se eu não seja a morte, me separar de ti. Dentro desse contexto aqui, irmãos, o voto tornou-se permanente para ela e para nós. O voto de Ruth traz aqui e faz ligar o meu ser e o seu ser, a sua alma, o seu nefesh, ao Elohim de Israel.
No termo bem próximo se chama liame. Liame é qualquer coisa que gruda, que ata, que une, que adere. Essa é a sua declaração aqui. O teu povo é o meu povo, o teu Elohim é o meu Elohim. O que vai garantir a Ruth, a Moabita, de incubar a promessa do reinado da nação de Israel e de todas as nações. Vai garantir a Ruth gerar, incubar a matriz daquele que virá dessa descendência aqui. Davi, o rei Davi. Uma descendência de reinado para a nação de Israel que vai culminar, vai fechar a questão em Yeshua HaMashiach. O reinado messiânico. Porque, segundo os rabis, irmãos, o voto no juramento há uma ligação muito grande do meu ser com esta obrigação. Há uma ligação muito forte do meu ser com essa obrigação. Por isso que lá em Números capítulo 30, Moisés ordena, quando fizer um voto ao Eterno, ou quando você e eu fizermos um juramento ligando a minha alma com obrigação, porque tem que cumprir, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da tua boca, fará. Ligar o meu ser a Adonai. Tem uma conotação de união, de unidade, de adesão a quem? Aos mandamentos. Salmo 76, versículo 11. Lê para mim aí. Peraí que eu vou lá. Salmo 76, perdão, irmãos. A irmã deu ali o Salmo 76, versículo 11. Diz assim: fazei votos e apegai-os. Ah, é minha aqui, ó. A adesão aqui, ó. E apegai-os ao Eterno vosso Elohim. Tragam presente os que estão em redor dele. Aquele que é tremendo. É isso mesmo. Ele quebrando o espírito dos príncipes, é temido pelos reis da terra. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Isso aqui, ó, amar o Eterno sobre todo o teu ser, é fazer essa ligação. Por isso que Moisés vai e chama a atenção aos cabeças da tribo de Israel. Porque dele será cobrada toda a fidelidade. Se não fizer o voto e não cumprir, há pecado em ti. Se você fizer voto e não cumprir, há pecado em ti. A consequência é a mesma quando eu não cumpro os mandamentos. Virá sobre mim a destruição. Virá sobre mim a destruição. Você vai ver aqui o que vai acontecer com a tribo com os midianitas. Virá sobre mim. Por isso que Amós, irmãos, vai lá em Amós no capítulo 9. Vai lá, Jorge, comigo, em Amós no capítulo 9. Ele fala assim: fere os capitéis. Remove os infiéis, ele está falando ali. Aquele que se ocultar será achado, diz o profeta. Agora eu que tenho que procurar Amós, espera aí. Amós, achei. A justiça de Elohim, não é minha. Nós vamos chegar aqui. Dá tempo. Vai lá no capítulo 9, diz assim, irmãos, no verso 1. Acharam, irmãos? Amós é depois de Joel. Está difícil achar Joel, é depois de Oséias. Daniel, Oséias. Amém? É assim mesmo. Por isso que eu gosto dessa Bíblia velhinha, porque eu faço assim, ela vai. A outra eu fico agarrando. E essa aqui é mais rápida para nós. O capítulo 9 do profeta vai dizer: viu o Eterno em pé, junto ao altar, e ele me disse: fere os capitéis. Capitéis é aquilo ali, irmãos, ó. Tá vendo essa coluna ali? Aquilo ali é o capitel. São os cabeças da tribo de Israel. Ele fala bem assim, olha, são os líderes. Fere os capitéis para que estremeçam os umbrais. Faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. É a justiça de Adonai. Nenhum deles conseguirá fugir. Nenhum conseguirá escapar. Ainda que cavem até a profundeza da sepultura, a minha mão os tirará dali. Ainda que subam ao céu, dali o farei descer. Ainda que escondem no cume do Carmelo, buscá-lo-eis e dali os tirarei. Ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente e ela os morderá. Ainda que vão para o exílio diante dos seus inimigos, ali darei a ordem à espada para que os matem.
eu porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Eterno Elohim de Israel. Ele diz assim, olha, poreis os olhos para o mal e não para o bem. Aqui ele começa a desmontar e desmoronar a minha justiça, que é baseada nas minhas emoções, irmãos. Nos conceitos próprios. Aqui ele começa a desmontar os meus conceitos. Aquele que não fora corrigido será, Jorge, até que o sacerdote se levante e faça cessar a ira de Elohim, como fez Finéias. Até que surge um sacerdote na categoria e na estipe de Finéias e faz cessar a ira de Elohim, que só por enquanto só um, Yeshua, que Romanos capítulo 5 fala. Que ele faz cessar a ira de Elohim, só Yeshua. Porém, o que foi determinado pelo juiz de toda a terra se cumprirá. Volta lá em Números, capítulo 25, por favor. Você vai ver que o que foi determinado pelo juiz deve se cumprir. Vai lá em Números, não é a porção, mas vai lá em Números, capítulo 25. Você vai ver aqui a ordem estabelecida pelo juiz de toda a terra. E deve cumprir. Irmãos, eu glorifico o Eterno porque essa ordem foi dada a Moisés. Porque se essa ordem for dada para mim, vocês não estariam aqui. A Torá não estaria aqui. Nós estaríamos mortos. Mas ele deu a Moisés e a Arão. Glórias ao Eterno por isso. Olha aqui, ele fala aqui no capítulo 25, verso 16. Disse o Eterno a Moisés: afligireis os midianitas e os ferireis. Ele fala, porque eles vos afligiram com seus enganos por intermédio de Peor e de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, morta no dia da praga por causa de Peor. Ele dá uma ordem aqui, o juiz de toda a terra, oprime os midianitas e golpeia-os. A Paraxá aqui vai dar conclusão a essa ordem no capítulo 31. Vai lá comigo. A ação de Finéias aqui vai dar continuidade. Por quê, irmãos? Porque a preocupação continua referente à questão que envolve os midianitas. Nós falamos no início que é uma questão delicada, porque há no meio deles irmãos. É uma questão familiar, diz o Leonardo. É uma questão familiar, delicada por causa dos nossos sentimentos familiares, irmãos. Por causa das nossas emoções, da nossa justiça própria. Números capítulo 31. A questão devido à ruptura provocada pelo conselho e a doutrina do Balaão, que é a prática da infidelidade. Capítulo 31, diz assim. Você vai ver que a questão aqui é muito séria. Disse o Eterno a Moisés: vim com os filhos de Israel, os midianitas. Em seguida serás recolhido a teu povo. É uma questão conclusiva aqui para Moisés. Ele vai ter que resolver isso aqui antes da sua morte. Questão que Moisés vai ter que responder e resolver antes da sua morte. E Yeshua faz igualzinho, irmãos. Você for em João capítulo 17, você vê Yeshua falando ali, entregando os seus discípulos ao Eterno Elohim de Israel. Ele tem a mesma postura. Aqui, olha, ele diz assim: vim com os filhos de Israel, dos midianitas. Em seguida será recolhido ao teu povo. Verso 3, portanto disse Moisés ao povo: armem-se, alguns de vós, para a guerra, e saia contra os midianitas, para fazerem a vingança do Eterno nos midianitas. Enviareis à guerra 1000 de cada uma das tribos de Israel. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Moisés mandou-os à guerra, de cada tribo 1000, e a eles, a Finéias, o filho do sacerdote Eleazar, o qual levou os utensílios sagrados e as trombetas de alarme. Lembra do que nós lemos de Amós? Pelejam contra os midianitas, como o Eterno ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram ainda os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão,
filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Aí começa a entrar a justiça própria. Está vendo? Está vendo como se ergue a justiça própria? Olha aqui, ó. E as suas crianças. Verso 9. Levaram também todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens. Queimaram as cidades em que habitavam, e todos os seus acampamentos. Em seguida tomaram todo o despojo de toda a presa de homens e de animais. E trouxeram os cativos, a presa e o despojo a Moisés e Eleazar, o sacerdote. E a congregação dos filhos de Israel, ao acampamento nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do acampamento. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais, contra os cabeças, contra os líderes, os capitães de milhares, os capitães de centenas, que tornaram a batalha. Disse-lhes: por que deixaste com vida todas as mulheres? Foram elas, por conselho de Balaão, levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Eterno, no caso de Peor. Pelo que houve aquela grande praga entre a congregação do Eterno, 24.000 homens morreram. 24.000. Olha o verso 17. Agora matai a todas as crianças do sexo masculino. A justiça é minha? A justiça provém de Adonai, irmãos. E matai também todas as mulheres que coabitavam com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitavam com algum homem, deitando-se com ele, para vós, deixai viver. Quanto a vós, acampai-vos durante 7 dias fora do acampamento. Aí vai começar ao estado de purificação. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado em algum morto, no 3º e no 7º dia, vos purificarei e a vós e aos vossos cativos. Então aqui ele vai dar até aí no verso 24, vamos ler até lá então. Purificai também toda a veste de toda a obra de peles, toda a obra de pelos de cabra e todo vaso de madeira. Disse Eleazar o sacerdote aos homens do exército, que partiram a peleja: este é o estatuto da Torá, que o Eterno ordenou a Moisés. Ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o chumbo e tudo aquilo que resiste ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fiquem limpos. É a ação de purificação. A purificação dar-se-á aqui, inicialmente, para tudo que é capaz de suportar ao fogo. Quem habitará com as labaredas eternas? Quem estará no teu santo lugar? Quem é capaz de sustentar? É isso que ele está falando. Todavia será purificado com água purificadora, e tudo aquilo que não pode suportar o fogo, fareis passar pela água. Lavareis as vossas vestes no 7º dia, para que fiqueis limpos. Depois entrareis no acampamento. Irmãos, a questão aqui é tão séria, que deve ser solucionada antes da morte de Moisés. Torna-se aqui, segundo os rabis, e você também pode perceber, a última ação de Moisés aqui, em prol da unidade entre Adonai e seu povo, que é a responsabilidade dos líderes, dos cabeças, fazer o povo retornar a Adonai. Se você ver Números, capítulo 27, quando ele ordena Josué ali, ele coloca sobre Josué o quê? Mandamentos. O Eterno fala bem assim, coloca sobre Josué mandamentos, para que ele possa conduzir toda aquela geração. Então, assim Yeshua honra o Pai, também antes da sua morte, em prol desta unidade entre Adonai e seu povo. Se você for lá em João, capítulo 17, é a mesma coisa. Vai lá comigo, por favor. João, capítulo 17. Por favor. É Brit Hadashah. Fala, mano. Amém. Aqui está a aplicação da novilha vermelha. Exatamente. Aqui, ó. Que a água purificadora. Bem lembrado. Isso mesmo. João, capítulo 1. Primeiro que eu falei? Não, 17. Perdão. Você vai ver, são questões que precisam estar definidas antes da sua morte. Assim fez Moisés. Nós vamos voltar a falar da guerra daqui a pouco. Mas eu quero ver aqui que Yeshua tem o mesmo proceder.
João 17. Ele vai orar aqui pelos seus discípulos. Ele vai fechar uma questão antes da sua morte. Ele diz assim, ó: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo que me deste provém de ti, pois lhe dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e neles sou glorificado. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumpra as Escrituras. Agora vou para junto de ti, e isso digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Mas peço que os tire do mundo, mas não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo quando eu do mundo não sou. Santificai-os na verdade, a tua Torá é a verdade. É isso que ele vai definir aqui. Ele vai definir igual, antes da sua morte, ele vai fazer esse liame, ele vai fazer essa questão, não vai deixar em aberto uma questão que precisa ser definida, precisa ser concluída, não pode deixar em aberto. Antes da sua morte, assim faz Moisés. A ordenança aqui para a guerra, aqui, nessa Parashá Matot, define que os homens deviam equipar-se para a guerra. Vai lá, volta lá em Números capítulo 31, por favor. A porção define que os homens deveriam equipar-se para a guerra, significando que os homens deveriam se armar com as armas de Adonai, espirituais. Números capítulo 31. Olha ali, ó, para você ver de novo, ó. Para você ler de novo, e eu também. Diz assim, ó, verso 3: portanto, diz a Moisés ao povo: armem-se alguns de vós para a guerra. Para a guerra. Portanto, alguns de vós para a guerra. E saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do eterno Elohim. Para a vingança do eterno nos midianitas. Como dar-se-á essa tal guerra, irmãos? Como dar-se-á essa tal guerra? Vai lá em 2 Coríntios, por favor. Paulo ensina que a nossa milícia não é contra a carne, nem contra o sangue. Vai ser muito fácil essa lição aqui para nós agora. Facinho, 2 Coríntios, por favor, capítulo 10. Paulo vai ensinar com toda a facilidade para mim e para você como é que vai se dar esta guerra. Porque aqui você vai ver que Paulo vai ensinar a destruir os nossos argumentos, que é a nossa justiça própria. Aqui, ó, Paulo ensina, ora, verso 10, capítulo 1. Ora, eu mesmo, Paulo, rogo-vos, pela mansidão e benignidade do Machia, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado. Rogo-vos que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia, que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne. Ele está falando assim, para que ele não venha julgar aqueles que acham que nós estamos julgando segundo a medida própria que há em nós. É isso que ele está falando. Está vendo? Como alguns que nos julguem aqui dentro de casa, porque a questão é pessoal, é familiar, como diz o Leonardo. Por isso que é uma questão delicada, porque é familiar. Como alguns julgam, como se andássemos segundo a carne. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, irmãos,
mas sim poderosas em Elohim, para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim. Por isso que eu falei no início, que nada que é ensinado aqui provém de um conhecimento que eu adquiri, a não ser que o conhecimento que provém do Eterno. O conhecimento não provém. Eu estou citando a Torá e a palavra para vocês perceberem que eu não busquei isso num conhecimento próprio, porque eu não sei essas coisas. É o Espírito de Adonai que nos invoca para isso, para que eu e você possamos derrubar todo o raciocínio, para que eu e você possamos derrubar toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Elohim. E levamos cativo todo o pensamento aonde? A obediência ao Mashiach, como nós lemos lá em João capítulo 17, irmãos. Tem misericórdia de nós e não venha nos julgar, achando que nós estamos falando de nós mesmos, de da nossa experiência carnal. Não é, irmãos. E estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência. Se alguns confiam em si mesmo, que é do Mashiach, pense outra vez consigo, que assim como ele é do Mashiach, também nós do Mashiach somos. Paulo está clamando aqui para que você venha usar de misericórdia, irmão, para conosco. Paulo diz assim, ó, destruir nossos argumentos, em outra versão, e nossas arrogâncias, que aí nós, está vendo? Que se levantam contra o poder de Elohim. São as nossas justiças próprias que tentam anular a ordem de Adonai. São as nossas justiças próprias que tentam anular a justiça e a ordem que provém de Adonai, em detrimento de um sentimento humano de manter a paz, quando não há paz. Eu quero anular a justiça que vem de Elohim, para que eu tente manter a paz, onde não há paz. O profeta Ezequiel disse que eu vou ser falso se eu agir assim. Não sou verdadeiro. Ezequiel capítulo 13. Ele diz que esta ação de eu manter a paz, onde não há paz, é falso. É falso. É uma ação falsa. Esse cuidado de Moisés é devido à proximidade entre Israel e os midianitas, irmãos. Por causa da descendência com Quetura. Porque Moisés foi acolhido ali na terra de Midian, vocês lembram disso? Quando ele fugiu de Faraó. Ele ali se casa com a midianita. Ele recebeu, nós lemos, o conselho de Jetro. Então não são todos não, irmãos. Moisés não tem aqui uma visão do homem. Ele não tem aqui na mão dele a justiça própria, mas a do Eterno. A porcentagem do erro aqui para Moisés deve ser de 0, ou nula a porcentagem de erro. De 0, ou nula a porcentagem. Para esse tipo de guerra, dá-se o nome de Milhemet Shová, em hebraico. Esse tipo de guerra aqui, ó, não é aquela guerra que está sendo legislada lá em Deuteronômio capítulo 20, que é para a conquista da terra. Mas é a guerra, o dever significa dever, manter o dever e a ordem. Milhemet Shová significa guerra do dever, ou guerra da profilaxia, do saneamento. São as guerras que eu e você lutamos por Adonai, para manter os mandamentos. Profilaxia, quando eu preciso sanear, limpar toda a contaminação que há no nosso meio. Essa é a guerra estabelecida aqui por Adonai. São as guerras dele. Ela difere das guerras de lá e de Números, no capítulo 20, que é para a conquista da terra. Irmãos, Finéias, que fez a aliança de paz, ele tem o privilégio de levar os instrumentos proféticos. A trombeta aqui de prata ele vai levar no meio dessa comunidade, para que ela não venha se desviar da ordem estabelecida para Moisés.